a Joana, uma vendedora, corretora de imóveis. É muito interessante como o caso dela, ele é muito parecido com isso, né? Ela não conseguia bater as metas de venda. Ela estava quase desistindo, cara, dessa carreira de corretora. Ela estava quase indo embora da empresa onde ela trabalha, porque ela não estava conseguindo fechar as vendas, ela não estava conseguindo bater a meta. E quando a gente começou a trabalhar juntos, quando eu fui buscar junto com ela, entender o que estava acontecendo para ela poder virar esse jogo, a gente descobriu juntos que, no fundo, o que ela tinha era uma ideia sobre ela mesma, que tinha a ver com essa coisa também de ser uma vendedora despreparada, chata, insistente, que ia atrapalhar as pessoas. A gente fez um trabalho muito legal de ressignificar essa ideia sobre ela mesma, que ela tendo ressignificado isso na vida dela, cara, mudou o resultado, cara. Hoje, ela é super batedora de metas. Cara, pra você ter uma ideia, ela, mês passado, agora, final de junho, cara, chegou em terceira colocada entre todos os corretores, cara, são centenas de corretores, ela chegou em terceira colocada como resultado, cara, como melhor vendedora. Então, você percebe? É assim que acontece, cara. A pessoa muda isso na vida dela, a pessoa decide mudar essa maneira como ela enxerga, ela muda o resultado. E eu não sei se você já percebeu, eu vou te dar uma dica aqui. Aliás, daqui a pouco eu vou te dar outras dicas. Mas tudo começa por você mesmo. Tudo começa por você mesmo. Cara, o grande segredo da vida não está aqui fora. O grande segredo da vida está aqui dentro. Já está dentro de nós, cara. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia, vendedores. Bom dia, vendedoras aí no seu almoço. Chegando aqui para mais uma live do Lacava. Cara, muito bacana. Estou super feliz de estar aqui de novo com vocês. Sextou, né? Sexta-feira, cara. Delícia. Vamos lá. Vamos para o assunto de hoje. Antes de trazer o assunto de hoje, né? Deixa eu sempre lembrar, né? Adoro lembrar disso. Esse espaço aqui é um espaço dedicado para que a gente possa compartilhar conhecimento, para que a gente possa aprender mais como bater as nossas metas de vendas. Aliás, como bater qualquer meta de vendas. É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu amo esse espaço. Tem sido muito legal, as pessoas têm interagido, têm trazido dúvidas, têm tido sacadas, cara, isso é muito legal. Eu mesmo vou te confessar um segredo aqui entre nós, cara. O simples fato de eu fazer essa live diária com vocês está me trazendo muitos insights, cara. Está me ajudando muito a conectar coisas diferentes, coisas novas. Por quê, cara? Porque o mundo muda constantemente. Então, o mundo muda constantemente, as vendas também mudam, o jeito de encarar, de pensar, de lidar com as vendas também. E essas lives têm me ajudado muito nesse sentido, cara. Espero que tenha ajudado você também. Por isso que é sempre um prazer te receber. Legal? Para quem não me conhece, sou Alexandre Lacava, autor do best-seller 7 Passos para ser um líder de vendas, treinador, formador de equipes comerciais. Cara, tenho dedicado a minha vida nas últimas quase 2 décadas aí para isso. Acho que aprendi um pouco sobre como fazer isso, como lidar com isso e como ajudar cada vez mais pessoas a baterem suas metas de vendas, cara. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, o nosso assunto é como bater meta se ninguém gosta de vendedores, cara. É muito complicado, né, meu? Putz, essa imagem aí, né, do vendedor, da vendedora, não é fácil, cara, mas, enfim, a gente está aqui para isso hoje. Legal? Vamos falar sobre isso. Muito bom, cara. Vamos lá. Deixa eu comentar com você. Deixa eu compartilhar. Em primeiro lugar, eu quero contar para você o que eu entendo por essa história de ninguém gosta de vendedores, cara. Eu escuto muito isso no meu dia a dia. Eu vejo muita gente reclamar, eu vejo muita gente justificar sua inabilidade, sua incapacidade de bater suas metas de vendas por causa disso. Ninguém gosta de vendedor, sabe? No fundo, porra, vendedor é chato, né, meu? Ninguém gosta disso. Então, vamos lá. Qual que é a minha opinião sobre isso? O que eu entendo sobre isso? Cara, eu entendo que existe uma ideia estrutural na sociedade sobre isso. Como assim, lá, cara? O que é uma ideia estrutural? Cara, nada mais é do que uma ideia que está
implantada no subconsciente das pessoas, de uma maneira geral, tá? Na sociedade. Justamente sobre isso, de que vendedor, de que vendedora, de quem trabalha nessa profissão, cara, é chato, né? São pessoas malandras, são pessoas aproveitadoras, são pessoas que, para eles ganharem, puta, os clientes vão ter que perder. Sabe o verdadeiro mala? Sabe aquela pessoa mala, cara, que ninguém quer estar por perto? Pois é, cara. Existe essa ideia no mercado, né? E aí você pensa, tá, pô, mas por que existe essa ideia no mercado? Por que isso é uma ideia que está na estrutura do subconsciente da sociedade, Lacava? Porque no passado, cara, há várias décadas atrás, o jeito que os caras descobriram de vender era esse. Né? Numa outra época, cara, eu vou te dizer, essa ideia, ela vem ali dos anos 50, dos anos 60, cara, no começo da pós-revolução industrial, sabe? Então, pô, faz muito tempo, cara, muitas décadas atrás. Mas como a principal economia do mundo assumiu isso como uma maneira de conseguir movimentar o comércio, né? Estou dizendo dos Estados Unidos, a maior economia do mundo até hoje, isso ficou muito forte, cara. Isso se desenvolveu lá atrás de uma maneira muito presente, né? Exemplo disso é o estereótipo, né? Ou aquela imagem clássica do vendedor de carro americano, né? Pô, aquele cara que sacaneava, aquele cara que vendia uma lata velha, né? Pintando, né? Levando uma ideia de que era o melhor negócio que a pessoa estava fazendo. E aí, lógico, a pessoa fechava o negócio, descobria que aquilo era a pior coisa, o pior negócio que ela poderia ter feito. Então, essa ideia, cara, ela ficou muito forte no passado, né? Ela entrou no inconsciente coletivo de uma maneira muito presente. Não é à toa, foram muitos anos, foram décadas trabalhando dessa maneira, as pessoas, os vendedores se preparando dessa forma, né? Serem pessoas muito insistentes, serem pessoas que, tá bom, se precisar dar uma enganada, vamos enganar, não tem problema. E aí, cara, isso foi passando de geração para geração, né? Sem a gente perceber, ao longo da vida da gente, a gente foi escutando isso. A gente foi, inclusive, mesmo sem perceber, de uma hora para outra, a gente começou a falar isso. Né? E se você parar para pensar, nem você sabe de onde veio isso. Você só se lembra que uma hora você começou a trazer essa mesma definição. Né? Toda vez que se referiu, seja numa conversa, seja no momento que você está ali sendo atendido por um vendedor, um atendimento que você não gostou, cara, provavelmente você soltou alguma coisa. Na verdade é assim mesmo, cara, vendedor é tudo chato, vendedor é tudo mala. Né? Então, você percebe? Isso é uma coisa que foi passando de geração em geração e que se implantou, se estruturou dentro do inconsciente coletivo da sociedade, que, putz, a gente não sabe mais de onde veio, mas a gente sabe o quanto isso é prejudicial. E lógico que essa é uma ideia que fica, isso é uma ideia que fica na cabeça da gente. Né? Mesmo eu querendo fazer um bom trabalho, mesmo eu querendo ser alguém diferente, cara, uma ideia, principalmente que eu não sei de onde veio, e principalmente que eu não reconheço com tanta clareza, cara, porque sim, ela exerce um poder, ela exerce um impacto muito grande na vida da gente. Por isso, cara, eu quero trazer uma segunda reflexão para você, né? Para que a gente não confunda, para que a gente pare de confundir, para que a gente comece a separar duas coisas muito distintas. Essa ideia que se tem de um vendedor ou de uma vendedora, isso é uma ideia, cara. Para ser mais tecnicamente falando, vamos dizer assim, isso é uma crença, né? É uma ideia, é uma verdade que alguém um dia construiu, ou milhares, milhões de pessoas construíram, se reforçou e as pessoas automaticamente passaram a comprar essa ideia, passaram a carregar essa ideia consigo próprio. Então, isso é uma coisa, é uma ideia que se tem de uma profissão ou de alguém. Outra coisa, cara, é a pessoa em si, o ser humano em si, percebe? Então, sabe, o que eu estou te dizendo é o seguinte, a gente pode ou não gostar de uma pessoa, a gente pode ou não simpatizar com uma pessoa. Sabe aquela coisa, o santo bateu ou não? Isso acontece. Mas é diferente de você categorizar toda e qualquer pessoa que trabalha com vendas dentro desse estereótipo.
dentro dessa ideia, dentro dessa imagem que a sociedade construiu ao longo de décadas do que é ser um vendedor ou uma vendedora. São coisas diferentes e é importante que a gente separe essas duas coisas. Por quê, cara? Porque é o seguinte, imagina você que carrega isso com você, né? Sem perceber, né? Essa ideia aí e aquilo. Tem muita gente que me assiste falando isso, né? Me ouve falando isso, e aí vem logo e fala, não, mas a ideia que eu tenho é diferente. Não, imagina, cara, deixa eu te falar, uma coisa é aquilo que a gente pensa, ou aquilo que a gente quer acreditar, aquilo que a gente precisa acreditar e fica pensando sobre isso. Outra coisa é aquilo que a gente sente de verdade, sabe? Outra coisa é aquilo que brota aqui como sensação, como sentimento, quando eu estou no papel de fazer a venda. Quando eu sou convidado a falar, então vai lá e vende, ou vende esse produto, ou vende esse serviço, oferece, né? Vai lá, atende esse cliente agora. Cara, é completamente diferente. Né? Aquilo que eu sinto, daquilo que eu muitas vezes quero acreditar sobre alguma coisa. São coisas diferentes. Então, por isso que eu estou dizendo, né? Uma coisa é aquilo que essa ideia que a gente tem sobre vendedor, sobre vendedora, provocou na gente. E mais do que um pensamento, cara, qual é o sentimento que isso desperta? Qual é a sensação que isso desperta na gente? Cara, é desconforto? É vergonha? Sentimento de repulsa, cara? Percebe? Né? Outra coisa, cara, é a maneira como a gente vê pessoas, outras pessoas, tá? É muito importante separar, né? Em primeiro lugar, uma coisa é uma ideia, né, do que é ser vendedor, outra coisa é a maneira como eu realmente sou. É a maneira como eu realmente me apresento. São duas coisas diferentes. E elas não só podem, como elas precisam estar separadas. Legal? Aliás, deixa eu só, falando com você sobre isso, me veio aqui a lembrança da live de ontem. Eu não sei se você assistiu ou não a live que eu fiz ontem com uma super convidada, a Joana, uma vendedora, corretora de imóveis. Muito interessante como o caso dela, ele é muito parecido com isso. Né? Ela não conseguia bater as metas de venda. Ela estava quase desistindo, cara, dessa carreira de corretora. Ela estava quase indo embora da empresa onde ela trabalha, porque ela não estava conseguindo fechar as vendas, ela não estava conseguindo bater a meta. E quando a gente começou a trabalhar juntos, quando eu fui buscar junto com ela, entender o que estava acontecendo para ela poder virar esse jogo, a gente descobriu juntos que, no fundo, o que ela tinha era uma ideia sobre ela mesma, que tinha a ver com essa coisa também de ser uma vendedora despreparada, chata, insistente, que ia atrapalhar as pessoas. A gente fez um trabalho muito legal de ressignificar essa ideia sobre ela mesma. E aí, se você assistiu a live de ontem, muito legal. Se você não assistiu, daqui a pouco eu vou soltar aí umas pílulas. Nos próximos dias eu solto umas pílulas de como foi essa live, mas você vai perceber, você vai descobrir que ela tendo ressignificado isso na vida dela, cara, mudou o resultado, cara. Hoje, ela é super batedora de metas. Cara, pra você ter uma ideia, ela, mês passado, agora, final de junho, cara, chegou em terceira colocada entre todos os corretores, cara, são centenas de corretores, ela chegou em terceira colocada como resultado, cara, como melhor vendedora. Então, você percebe? É assim que acontece, cara. A pessoa muda isso na vida dela, a pessoa decide mudar essa maneira como ela enxerga, ela muda o resultado. E eu não sei se você já percebeu, eu vou te dar uma dica aqui. Aliás, daqui a pouco eu vou te dar outras dicas. Mas tudo começa por você mesmo. Tudo começa por você mesmo. Cara, o grande segredo da vida não está aqui fora. O grande segredo da vida está aqui dentro. Já está dentro de nós, cara. Legal. Bom, o que vai acontecer se você não mudar isso na sua vida? Você já sabe, cara, você não vai bater suas metas, cara. Você vai continuar sem enxergar isso em você mesmo, isso você vai continuar sem perceber, tomando atitudes, ou então se apresentando com uma postura que reforça aquilo que você acredita sobre ser um vendedor, ser uma vendedora. Cara, porque tem uma coisa assim, presta atenção no que eu vou dizer agora. Não importa naquilo que você acredite na vida, cara. Não importa qual é a crença que você carrega dentro de você. Você sempre vai dar um jeito de provar que você está certo, que você está certo. Então, olha só o que isso significa. Se você tem uma imagem ruim de vendedores, se você carrega isso com você, cara, ninguém gosta de vendedores. Pô, deixa eu te avisar, cara.
tá tudo certo. Sabe por quê? Porque você vai dar um jeito de provar que isso está certo na tua vida. Você vai encontrar pessoas, você vai olhar evidências, você vai dar um jeito de provar que você está certo, que você está certa nesse sentido, cara. É assim que a gente funciona, é assim que a vida funciona. Pare e presta atenção. Depois você me conta se o que eu estou falando é um grande absurdo ou, caraca, meu, faz sentido isso que o Raquel está dizendo, meu. Faz sentido. Estou te contando isso porque, para mim, na minha vida, isso já aconteceu várias vezes. Várias vezes. Vamos lá. Aliás, tem algumas crenças muito fortes ligadas a isso, né? Que é aquela coisa, pô, eu detesto, sabe o que acontece naquela... Eu tô entendendo o que você está falando, mas, pô, cara, eu detesto ser visto como alguém chato, sabe? Como alguém insistente, cara, eu detesto. Então, deixa eu te falar, cara, eu acho que ninguém gosta de ser visto como alguém chato ou como alguém persistente. Agora, a minha grande pergunta para você, nesse sentido, legal, cara, mas como assim, né? Da onde vem, por exemplo, quais referências você tem na vida sobre isso? Sobre ser alguém chato, sobre ser alguém insistente, sabe? Quais são as suas referências? Quem você já viu sendo chato ou insistente? Né? O que te fez acreditar que você é alguém chato ou insistente? Sabe? É isso que eu trago como reflexão para essas pessoas que me trazem esse tipo de afirmação. Ah, detesto ser chato, detesto ser insistente. Pergunto, tá bom, em que momento você acha que você é chato ou que você é insistente? Sabe? Aí a pessoa pode falar, ah, quando eu estou vendendo. Sei. Tá, você já perguntou isso para os seus clientes? Né? Aliás, os clientes que você atende têm te dado esse feedback, que você tem sido chato ou insistente? Ou é você que já tem um pré-conceito em relação a isso sobre você mesmo, sobre você mesma? Percebe, cara? Putz, uma coisa é aquilo que você já traz, sem que você perceba. Outra coisa é um feedback real, sabe? É alguém que chegou e te disse isso, com todas as palavras. São coisas diferentes. É que a gente, com medo de escutar isso de um cliente, tem pavor, sabe, o pavor de que isso um dia aconteça, a gente já traz isso com a gente mesmo. A gente já coloca o carro na frente dos bois. E aí, adivinha, você vai dar um jeito de ser chato, ser insistente, só para provar que, enfim, você está certo, que você está certo, como eu coloquei, né? Muito interessante. Tem uma outra objeção, presta atenção. Puta, cara, incrível, incrível. Nessas milhares de palestras e treinamentos que eu já dei ao longo dos últimos 18 anos. Cara, desde 2005, 2006, que eu dou treinamentos, palestras, workshops, mentorias sobre técnicas, metodologia de venda. Faz muito tempo. E eu posso te afirmar, com toda tranquilidade, a pergunta, sabe qual é a pergunta que mais me fazem, ou o comentário que eu mais escuto, cara, o que eu mais escuto quando termina uma palestra, quando termina um workshop, um treinamento, sabe? Normalmente tem alguém que chega até a mim e fala assim, sabe o que acontece, cara? Deixa eu te falar. E a pessoa fala em particular, né? Porque ela tem receio de falar isso em público. Então ela vem no final da palestra, treinamento, e fala, cara, sabe o que acontece, cara? No fundo, eu não sei vender, cara. Eu não sei vender. E, cara, meu chefe insiste para que eu faça contato com meus clientes, cara. Então, o que acaba acontecendo, cara? Eu viro aquela pessoa chata que fica no pé do cliente, cara. Por quê? Porque isso é o que o meu chefe quer, isso é o que o meu coordenador, o meu gerente quer. Mas, no fundo, eu não sei vender, cara. Porque aí é que eu viro chato. Bom, eu entendo que quando não se sabe vender, né? Quando não se aprendeu a vender, essa é uma das poucas alternativas que sobra, cara. Você tem que ficar no pé do cliente, né? Até porque muitas vezes você não recebe muitos contatos, muitos leads para poder trabalhar. Então, aqueles poucos que você tem, né, viram aquela esperança na tua vida. Então, você não sai do pé dele, você fica o tempo inteiro ali tentando que ele compre de você, tentando uma resposta dele. Bom, cara, nesse sentido, cara, a melhor coisa que eu tenho para te dizer hoje, até pelo dia que a gente está, pelo momento que a gente está, se você não sabe vender, se você acredita que você está te faltando habilidade para vender, cara, meu convite para você é o seguinte:
vem participar do Vamos Bater Meta. Vem participar do meu evento, cara. Tá aí. Segunda-feira vai começar, dia 18, segunda-feira, cara. E o melhor, ó, eu tenho certeza, cara, eu tenho certeza que se você participar dele, cara, você vai tirar algumas técnicas, você já vai se munir de algumas habilidades, você vai desenvolver algumas competências que vai definitivamente fazer você parar de ter que ser insistente, chato, e vai se tornar alguém interessante para o teu cliente. O cliente vai mudar a visão e a imagem que ele tem de você. Cara, e o melhor, né? Aproveita, porque essa é uma oportunidade, sim, é uma estratégia que eu tenho de desenvolver os meus negócios, onde eu faço um evento gratuito, online, cara. Então, percebe? Investimento zero de grana, né? E tempo baixíssimo, porque como é online, putz, você pode assistir ali, aí de onde você está me assistindo agora, do teu computador ou então do teu smartphone. Legal? Daqui a pouquinho você dá um pulo na minha bio lá do Instagram, tem um link, cara, se inscreve, porque ele vai começar, tem só o final de semana para que você possa terminar de se inscrever e já está pronto. Aliás, se eu fosse você, lógico, se inscreve agora. Por quê? Porque depois a gente esquece, cara. Se você é como eu, que tem 1 milhão de compromissos no dia, cara, 1 milhão de coisas para fazer, por mais bem intencionado, por mais que você concorde que isso é algo bacana para você, você vai esquecer. Sabe? Você vai esquecer, puta, eu muitas vezes perco oportunidades porque eu não faço naquele momento, eu não tomo atitude naquela hora. E aí depois, putz, cara, passou, perdi o timing, perdi o tempo para poder fazer isso. Legal? Então, assim que terminar a live, você vai lá e se inscreve no Vamos Bater Meta. Tá legal? Muito bom, muito bom. Bom, o jeito errado de mudar isso na tua vida, que você não deve fazer em relação a isso. Manter o seu foco nos erros e nas referências erradas que você tem de vendedor chato. Cara, muitas pessoas, sem perceber, com medo de fazer isso, com medo de ser chato, com medo de ser persistente, com medo de ser taxado ou julgado como um vendedor mala ou uma vendedora mala, faz o quê, cara? Mantém o seu foco aí. Cara, não sei se você já percebeu, mas o nosso foco de atenção, a nossa atenção, muitas vezes é direcionado para aquilo que a gente não quer, para aquilo que a gente quer evitar, para aquilo que a gente se recusa a aceitar, né? Putz, cara, e é aí justamente um dos grandes erros que a gente tem. Por quê? Porque sem perceber, a gente fica mantendo o foco aí. A gente fica reparando o tempo inteiro e evidenciando aqueles vendedores, aquelas vendedoras que são chatos, que são malas, que são persistentes, que são enganadores, que ficam fazendo ameaças, entendeu? Que a gente acha ridículo. Cara, putz, presta atenção, porque sem querer, muitas vezes o nosso foco de atenção vai para aí, cara. Então, para e decide conscientemente de que você não quer, você não vai manter o foco aí. Você vai mudar o teu foco de atenção, tá? Por quê? Porque quando a gente mantém, inclusive, tem um ganho, né? Não é por acaso que a gente mantém o foco de atenção nas pessoas erradas ou nas referências erradas. O que a gente faz quando a gente está fazendo isso? A gente está justificando, cara. A gente fica, de novo, justificando o motivo pelo qual eu não quero que ser assim. Então, olhar para essas pessoas e manter elas no nosso foco de atenção é uma justificativa do porquê eu não quero fazer isso. Puta, tá errado, cara. Tá errado. Por quê? Porque a única coisa que você vai aprender é isso, é como não fazer. Né? E não interessa, isso você já sabe, se você não quer. Né? Então, deixa eu te dar aqui algumas dicas rápidas de como mudar isso na tua vida, de como mudar essa ideia, tá? De como mudar a crença de que cliente acha que todo e qualquer vendedor é chato. Legal? Então, vamos lá. Primeira coisa é você olhar para você mesmo, com sinceridade, sabe? Para aquilo que você pensa e para aquilo que você sente. Porque, como eu disse minutos atrás, tem muita gente que fala assim para mim, não, deixa eu mudar um pouco, deixa eu mudar a minha fala, deixa eu ser mais direto com você. Não acredite em tudo que as pessoas falam. Eu acredito naquilo que as pessoas fazem. As atitudes das pessoas dizem muito mais sobre elas do que aquilo que elas soltam pela boca. Cara. Então, isso também vale para nós mesmos. Acredite naquilo que você sente, naquilo que você faz, mais naquilo do que você fala. Tem mais verdade no que você sente, nos teus sentimentos, nas tuas emoções,
no que você faz do que naquilo que você fala. Então, primeira coisa é você ser sincero com você nesse sentido. O que de verdade você sente a respeito de ser um vendedor, de ser uma vendedora? Cara, tudo bem se vier o desconforto. Por quê? Porque esse é o primeiro passo, a gente reconhecer aonde está o nosso desconforto, onde é que está a base daquilo que a gente carrega para as nossas atitudes e, consequentemente, para os nossos processos de vendas. Por quê? Porque eu vejo muita gente, cara, eu vejo muita gente fazer o seguinte: ah, não, eu vou colar no espelho do meu banheiro, eu sou um bom vendedor, eu sou um vendedor interessante, né? Cola no painel do carro, mais um recado lá, mais um post-it, né? Uma frase. Não, eu sou um ótimo vendedor, eu sou uma ótima vendedora, né? Entoa esse mantra todos os dias. Não, eu sou um bom vendedor, eu sou uma boa vendedora. Puta, cara, deixa eu te falar. Isso ajuda, mas não resolve. Por que ela acaba não resolve? Porque se aqui dentro, cara, se aqui no subsolo você tem uma ideia diferente de você mesmo, de você mesma, que você não reconhece, cara, não vai adiantar, não vai adiantar. É como jogar água limpa num copo que já está sujo, cara. A água vai ficar suja, percebe? Antes precisa tirar, você precisa reolhar, você precisa reconhecer o que tem ali dentro, sabe? Como esse lugar já está contaminado. Tirar isso, decidir conscientemente, olhar para isso, tirar, limpar. Aí sim, cara, qualquer ideia nova sobre ser um bom vendedor, ser uma boa vendedora, vai funcionar, cara. Putz, é assim que funciona. Ó, estou te passando um dos grandes segredos na vida. Presta atenção, cara, um dos grandes segredos na vida. Se você tem dúvidas sobre isso, depois a gente conversa. Experimenta, depois a gente conversa. Legal? Muito bom, muito bom. Que outra dica eu tenho para você nesse sentido? Ah, legal, uma outra dica maravilhosa. Depois que você já reconheceu de verdade o que você carrega aí dentro, entendeu? Você sabe que, puta, no fundo, tem vergonha, tem medo, tem receio, enfim, seja o que quer que seja, que você encontre aí dentro de você. Você precisa reconhecer, cara. Porque senão, lembra, senão nada vai entrar, né? Nada vai. Por quê? Porque você reconhece e fala, pô, então não é só ideia, cara, é uma vergonha associada a essa ideia. É um sentimento de humilhação associado a essa ideia. Reconhece o que tem dentro de você. Porque quando você reconhece, você assume o controle e de verdade você consegue limpar esse espaço. E aí sim, você vai preencher ele com o quê? Com boas referências de vendas. Então, pensa comigo. Como é que eu consigo boas referências de vendas? Cara, é simples. Quem é uma pessoa que você já viu vendendo? Sabe? Ou para você recebeu um atendimento de um vendedor, de uma vendedora super legal, cara que te impactou positivamente. Ou então, você teve um colega de trabalho, você tem um colega de trabalho, você teve ou tem um chefe, sabe? Que você fala, meu, esse cara é um bom vendedor, é uma boa vendedora, cara, eu adoro a maneira como ele conduz as vendas dele, como ele conduz o relacionamento com o cliente. Aliás, cara, é impressionante os resultados que ele tem em vendas, cara. Pega essa pessoa como modelo, modela essa pessoa, pega essa pessoa como referência e, num primeiro momento, passa a modelar essa pessoa que você conhece, ou que você tem como referência. O que é modelá-la, cara? É você repetir, é você tentar reproduzir você mesmo, você mesma, as atitudes que você vê que essa pessoa faz. Cara, poxa vida, quando ele está conversando com um cliente, eu percebo que ele fala esse tipo de coisa, ou eu percebo que ele senta, ou que ele age de determinada forma. Essas são as perguntas que ele faz, ou esses são os gestos que ele tem. Procura ter isso consciente, claro, e modela. Mas ela acaba, eu não vou ficar parecendo um robozinho, né? Eu tenho medo de parecer muito robótico, né? Cara, deixa eu te falar, é verdade, num primeiro momento, vai ficar um pouco robótico. No primeiro momento, vai parecer um pouco estranho. Mas esse é o caminho para que você consiga começar a mudar. Você vai ver que, à medida que você pratica essas boas atitudes, ou essas referências, essas atitudes que são referências como ser um bom vendedor, ser uma boa vendedora, num começo, mesmo parecendo um pouco estranho, robótico, no desenrolar dessas atividades, na prática, você vai começar aos poucos a se soltar. E também, aos poucos, você vai começar a trazer o seu jeito de fazer isso, cara. Pronto. Aí você criou um modelo próprio
de ser um ótimo vendedor, uma ótima vendedora. Foi assim que aconteceu comigo, cara. Foi exatamente assim que aconteceu comigo. Cara, eu não nasci sabendo vender. Não, cara, eu nasci com dom. Deixa eu te falar. Eu fui aprender, cara, eu fui aprender através da referência de bons profissionais, de profissionais das quais eu decidi me modelar. E no começo ficava muito parecido com o jeito com que ele agia ou com que ela agia. Eu falava as mesmas frases, sabe? Eu repetia as mesmas atitudes. Mas isso foi legal porque foi a base, né, para que eu depois começasse a entender o que eu tinha, o que eu já trazia de vida, de mim mesmo, bom para poder agregar aquilo e criar o jeito Lacava de ser, o jeito Lacava de vender, de atender os clientes e bater qualquer meta de vendas. Legal, cara? Então, essa é uma dica preciosa para que você possa mudar essa realidade na tua vida. E você vai ver, cara, a partir de então, ressignificando isso na sua vida. Aqui, aqui e aqui, de uma maneira geral, nas tuas atitudes. Porque quando você muda, quando você reconhece os teus sentimentos, quando você decide mudar o teu pensamento, cara, né, você vai lidar com as atitudes de uma maneira diferente. Porque na hora que você começa a testar, putz, vai vir aquele receio. Por isso que ter consciência dos teus sentimentos, emoções, é muito importante, né? Porque quando bater aquela insegurança, você vai testar. Aí bate aquela insegurança e fala, putz, eu não sei se eu vou testar, cara. Pô, não sei se eu vou modelar, não sei se eu vou fazer igual. Pô, porque vai parecer, percebe? É você já na resistência de novo. É você já brigando com você mesmo se você deve ou não, né? A cabeça até quer, mas aí o sentimento ali para, né? Você já sabe, puta, cara, eu tenho que mudar. Isso é só uma ideia que eu tenho de mim mesmo, cara. E eu tô decidindo que eu vou experimentar algo diferente, cara. Experimenta, coloca em prática, cara. É assim que o milagre acontece. Mas ela acaba em tudo aquilo que eu preciso aprender sobre técnicas de vendas e metodologia para que isso efetivamente seja uma realidade. Legal, querido, querida? Bom, beijo enorme para vocês, maravilhoso final de semana. Lembra de saindo daqui, entrar na bio, clicar no link e fazer sua inscrição se você ainda não fez. Se você já fez sua inscrição, curte o teu final de semana, porque semana que vem a gente tem muita ação para poder bater qualquer meta de vendas. Legal, queridos e queridas? Beijo, te vejo em breve.